uma torre única com quase 4 graus de inclinação e uma história incrível. Bem-vindos a Pisa e depois de passar 24 horas em Florença, fizemos um bate-volta de trem regional para conhecer essa cidade linda. Quando a gente desce da estação central, é só seguir reto, bem assim em frente à estação. A gente vai encontrar o calçadão aqui de Pisa, uma área de comércio, restaurante, e vai passar ali pela pracinha, onde tinha roda gigante, algumas crianças. O nosso objetivo é cruzar o Rio Arno até o restaurante, e o restaurante é próximo à torre, então a gente vai fazer a gastronomia primeiro e depois é visitar os pontos aí de interesse da cidade. O Rio Arno também passa por Pisa, o mesmo rio que tem lá em Florença, inclusive as características arquitetônicas são muito parecidas. E a foz do Rio Arno vai ser aqui no mar, então ele vai passar aqui por Pisa, vai até a costa, provavelmente passa por Livorno, encontrando aí o mar Mediterrâneo. E agora a gente, para ir até a Torre de Pisa, a gente tem que cruzar o Rio Arno e fica mais ali ao centro da cidade. Nosso restaurante fica no caminho, então a gente vai otimizar aqui o nosso roteiro. Nós entramos numa ruelinha aqui ao longo do Arno. O nosso restaurante fica aqui, eu vou deixar as informações na descrição. Ele é um street food, inclusive o nome, né, ele destaca isso, que é comida de rua. E é macarrão, então eu acho que era um modelo assim, chega lá, tem meia dúzia de opção, alguns molhos para você escolher e segue a vida. Então essa foi nossa escolha de hoje. Primo Pasta Street Food é o nome aqui, um restaurante com muita personalidade. Então você tem um menu aqui onde você vai, como eu falei, né, poucas opções, você vai anotar a pasta que você quer, o molho. Hoje eu vou tomar um aperolzinho para acompanhar e você vai pedir para o garçom. Eu não fiz reserva, mas eu cheguei bem no horário que abre, ó, algumas opções de bebida e a gente conseguiu uma mesa logo no início para 4 pessoas. Parece ser bem bom, né, vida? Vamos provar mais uma e depois a gente conta como que é. Para variar hoje, o Magdiel não pediu carbonara, pediu um espaguete com polpettine. Como que é? Polpettine é uma almôndega? É uma almôndega. Meu pai do meu time pediu carbonara com grana padano. Matriciana. Ai, olha eu, a matriciana, gente, desculpa a correção, fui eu que pedi um carbonara, isso é inédito, eu quase nunca peço. E minha mãe pediu lindo dela com uma emulsão de molho de tomate, basílico e aqui tem berinjela frita, né, mãe? Maravilhoso, todo mundo com seu aperol e todo mundo feliz. Restaurante 10 de 10. 10 de 10, tanto que meu pai teve que até sentar um pouco, que ele falou que eu vou sentar um pouco até a torre, mas a torre fica bem próximo, 10 minutinhos caminhando, então a gente recomenda aqui esse restaurante. E o valor final, vou deixar aqui na descrição com a conversão. Lembrando que nós pedimos 3 Aperol, mas você pode optar só por comer o macarrão sem nada alcoólico. Dá bastante diferença no preço, fica bem mais econômico. E a caminho da Torre de Pisa, nós estamos na Piazza dei Cavalieri, um lugar que vale muito a pena visitar, apreciar a arquitetura. Ela foi redesenhada a pedido de um Medici, inclusive, porque depois do auge de Pisa, ela teve domínio fiorentino. Então, assim, Pisa muito além ali da torre, vale a pena. Você vai estar passando por aqui, vou deixar as imagens correndo enquanto eu falo. Aqui também foi palco para uma das obras, né, de Dante Alighieri, inspirou muitos artistas. Então tá passando por aqui, investe um tempo para arte, para cultura, arquitetura local. Minha mãe pegou um limão na igreja, o limão representa proteção, fartura, várias questões. O limão está associado aqui na Toscana, então ali tem um cesto, você pode pegar um limão e levar embora. Falam, né, que no interior, período da quaresma, né, mãe, os espíritos do mal, eles vagam, né, as tentações, então eles ofertam um limão para você levar embora.
E qual que é a história de Pisa antes da torre? Pisa é uma cidade etrusca, assim como os úmbrios, hoje Umbra, os etruscos foram os primeiros povos da região da Toscana, que inclusive ensinaram os romanos a ler, escrever e fazer cálculos complexos. Depois, como sempre, teve domínio romano, foi um forte centro aqui do Império, até por conta do rio Arno, né, militar. Os romanos ficaram aqui muito tempo, depois teve o declínio de Pisa, teve domínio fiorentino, né? Então Florença dominou, tem muita influência desse período e toda essa região aqui, inclusive, ela é murada. E a torre era para ser um campanário, tinha a catedral, fizeram o campanário, o lugar onde vai o sino, e logo nos primeiros momentos cedeu um lado. Até aí, iam demolir e reconstruir, mas por conta dos conflitos da cidade, paralisaram a obra e aí deu uma sentada o terreno e confiaram que ela não ia cair e continuaram a obra. E acho que demorou mais de 200 anos para concluir, foi feito vários reparos, melhorias, removeram o sino, porque realmente se o sino continuasse, ela ia cair. E hoje é essa beleza estranhamente torta da arquitetura e vale muito a pena a visita. O complexo aqui de Pisa, ele é grande. Ele tem não só o campanário, que é a torre que está atrás, mas ele tem a catedral, tem um museu. Pisa era uma cidade murada, então dá para você percorrer todo esse complexo. Eu vou colocar as informações, deixar o link dos ingressos aqui. Um dia é o suficiente para conhecer Pisa. Se você quiser entrar em todos os museus e visitar tudo, um dia inteiro. Se você quiser só, sabe, checkpoint de viagem e conhecer só a torre, meio período é o suficiente. Faz aquela corridinha, vê a torre e vai embora? Dá também. Então dá para você encaixar aí no seu cronograma de viagem as duas opções. Para vocês terem uma perspectiva, né? Então ali tá a torre, que é o campanário da igreja. Aqui tá a Catedral de Pisa, né? Gigantesca. Então se você quiser o banheiro, fica aqui nas costas, ali ó. Vestiário, tá vendo? Com acessibilidade para trocar criança, tem esse gramado. Ali é a frente, a entrada da basílica. Então, do outro lado, assim que você chegar da praça, você tem as conveniências aqui de banheiro principalmente. E contrariando todas as estatísticas da Itália, porque minha mãe estava bem feliz que ela juntou moedinha para o café, para o banheiro e só aceita cartão. Então, assim, muita gente tá vindo até aqui o banheiro, não tem moeda, aí deixou o cartão, o celular em outro lugar. Então, importante, aqui no banheiro do complexo de Pisa só aceita cartão e é €1. O bilhete da catedral é gratuito, a gente vai até ali agora, onde tem bilheteria, e você pode comprar tanto o ingresso para visitar o complexo, quanto o gratuito. Então a gente vai lá pegar o nosso. Nessa maquete dá para ver bem a grandeza do lugar, então provavelmente você vai chegar por essa ruinha aqui. Tem o campanário de Pisa, onde tinha o sino. A catedral, à frente, né, a fachada dela fica aqui. Tem o batistério, onde geralmente tinha, né, a pia batismal. A cidade era murada, então tem alguns trechos ainda que você pode caminhar. E essa estrutura religiosa contam que foi feito a partir de um carregamento de terra que trouxeram de Jerusalém. Então aqui tem vários artefatos, inclusive, desse período de peregrinação, provavelmente acompanhado pelos templários na época. Então tudo isso aqui, além do contexto religioso, tem vários artefatos, né, preservados, né, museu e tudo mais. Então para visitar tudo é 27, mas para visitar a igreja é gratuito, mas tem que reservar o horário. A gente conseguiu para a próxima meia hora, super tranquilo esperar. Onde pega o bilhete tem vários souvenirs também, e o banheiro fica oposto, não fica nesse complexo. Como eu falei, fica lá atrás, na lateral da igreja. Faz muito tempo, né, que a gente não liga de ficar comprando souvenir, mas a gente adora as moedas que são locais. E aqui dá para gravar uma moedinha, você coloca 1,5, 5 é dose, mas aí você pede para um café trocar. Coloca aqui a cópula de 1, a cópula de 5, aqui você vai escolher o que vai gravar e vai. Que violência a vida. Deixa eu ver, saiu? Aqui é o símbolo da cidade de Pisa.
pra furar aqui e fazer um... Pingente. Ah, a moedinha de 5 que colocou, ele estica, legal. Agora meu pai vai fazer, o Magdiel escolheu a Torre de Pisa, cada um girou pro outro. Só empurrar. Agora é só girar. Força. Que tá esticando a moedinha. Ah, saiu, vamos ver. Ah, um souvenir legal, ó. 5 centavos de euro é a sua gravação. A Catedral de Pisa, a construção dela começou em 1064. Hoje ela tem um estilo toscano romântico depois de muitas benfeitorias, mas no início ela tinha estilo bizantino, islâmico, muita mistura, até porque muitos peregrinos passavam por aqui rumo à Terra Santa e ela começou a agregar várias características arquitetônicas. Como eu comentei anteriormente, é gratuito para visitar a sua catedral e é muito bonita, vale a pena meia horinha pelo menos desprender do roteiro para vir até aqui. Pra mim parece muito a Catedral de Orvieto que a gente foi também. Inclusive tem vídeo lá, assistam. Vou deixar aqui na descrição, é muito parecida. É muito bonita. A gente começou a observar que tem várias referências a Jerusalém, a Terra Santa aqui em Pisa. E o Magdiel viu, né, que fez parte das... Sim, Pisa teve um papel importantíssimo das cruzadas, os Cavaleiros Templários, para quem lembra bem. Os Templários inclusive acompanhavam os peregrinos aqui da região. E além disso, a gente viu que San Ranieri está aqui, que é o santo dos viajantes. Então está bem conectado com essa passagem histórica, a fundação, com a terra que veio de Jerusalém, a influência bizantina, a influência islâmica, está bem conectado com essa passagem histórica. Nós nos despedimos de Pisa. Valeu muito a pena fazer um bate e volta de Florença para cá. Eu estava um pouco desconfiada se ia ser legal e tal. Surpreendeu bastante, tem muito mais coisas além da torre para fazer. É isso, então pessoal, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e já... Curtam, sigam, compartilhem e até o próximo vídeo. Até a próxima.